os ganhos secundários são aqueles benefícios, veja bem, benefícios entre aspas, que o nosso subconsciente encontra, tá? Sobre alguma adversidade criada por nós mesmos. Esses falsos ganhos, na verdade, só potencializam, né, a situação negativa. Isso não vai atacar a origem da questão, não vai resolver nada, né? E é importante a gente deixar claro, gente, presta atenção, isso acontece em nível subconsciente. Olá, muito boa tarde a você que sintoniza os 95.7 FM da Vibe Mundial. Está começando o programa Mentes Além do Tempo. Eu sou Edgar Bin, psicanalista, filósofo, hipnoterapeuta, e estou aqui ao lado da minha amada esposa, Eliane Bin, que também é psicanalista, é terapeuta holística e é consteladora sistêmica. Boa tarde, Eliane. Boa tarde, Edgar. Boa tarde, querido ouvinte. Seja muito bem-vindo. Pois é, querido ouvinte, você por acaso já se viu preso em padrões de comportamentos que você considera negativos, obviamente, e você luta para se libertar disso tudo, mas parece que alguma coisa sempre te impede de mudar e você fica repetindo aquele comportamento, mesmo sabendo que ele te prejudica, mesmo tendo a consciência de que ele te faz mal, você continua repetindo? Pois é, bem-vindo ao fantástico mundo dos ganhos secundários. Já ouviu falar nisso? Ganhos secundários são os benefícios secretos que o nosso subconsciente nos traz para perpetuar comportamentos que nos fazem mal. Sabiam disso? Ganhos secundários são consequências positivas que acompanham situações que nos fazem mal ou que nos fazem nos sentirmos mal, né, Eliane? Que complicado, né? Às vezes nós nos encontramos amarrados em comportamentos aparentemente, como o Edgar falou, negativos, lutamos contra eles, né? E não encontramos formas de nos livrar daquela situação. E nos tornamos, né, muitas vezes, aquele sentimento que vem de impotência. A gente se sente impotente diante daquela situação. E parece que sempre é uma situação que acaba como nos sabotando e que vai paralisando você diante da vida, diante das suas escolhas. E toda vez que estamos quase lá atingindo os nossos objetivos, a gente deixa que aquele comportamento negativo domine as nossas escolhas. Na verdade, gente, os ganhos secundários são aqueles benefícios, veja bem, benefícios entre aspas, que o nosso subconsciente encontra, tá? Sobre alguma adversidade criada por nós mesmos. Parece meio complicado, né, Edgar? Uma coisa meio, como assim, né? E tudo isso é por causa dos ganhos secundários, que ficamos presos naquele padrão, como falamos, negativo. Pois é, a melhor maneira da gente explicar isso é dando exemplo, né? Muitos relacionamentos afetivos, né? Falando de exemplos, muitos relacionamentos afetivos acabam se perpetuando, mesmo sendo relacionamentos tóxicos. Muita gente passa por isso. São relacionamentos que são prejudiciais, às vezes existe violência, violência física, violência moral, às vezes Até até, sexual, né? até violência sexual. Uhum. É, e esses relacionamentos eles vão continuando. A pessoa não tem força para romper aquilo, para acabar com aquilo. São relacionamentos muitas vezes narcisistas, até mesmo aquilo que a gente conhece como gaslight, né? Inclusive, a gente tem um vídeo, né, no canal sobre gaslight. E isso, entra lá no canal BIM91, acessa, procura lá no canal, que tem um vídeo que só falando disso, explicando o que é o gaslight. E a pessoa vítima desse relacionamento não consegue sair dele, né? Não consegue romper com esse relacionamento e vai perpetuando. E por que que isso acontece? Qual é a razão de uma pessoa sofrer na mão de outra pessoa e não conseguir se livrar daquilo, né? Pois é, muitas vezes existem ganhos secundários nessa relação. Por exemplo, medo de solidão, medo de não ser amado, às vezes vergonha de encarar a separação, vergonha diante de familiares, de amigos, enfim. Outras vezes é por uma questão financeira, né? A preocupação de ficar sem dinheiro, de passar por necessidades financeiras. Então,
Tem muita coisa ali, né? Outro, Escondida no submundo do sim. subconsciente, né? Outro exemplo é de situação que a pessoa escolhe o comportamento negativo, porque existem ganhos secundários, são aquelas pessoas que se mantêm doentes, né, gente? Doentes. Isso nossa, é bem comum isso. Nenhum tratamento é efetivo na cura da pessoa, na doença da pessoa, né? Na verdade, essas pessoas não querem se curar. E por que isso acontece? Porque se elas se curarem, provavelmente elas vão deixar de ter, por exemplo, a atenção de pessoas que ela tem quando está doente, né? É, ou ainda, quando a pessoa doente escolhe ficar doente, porque tem um ganho ali de pessoas que não aceitam a sua cura em razão de benefícios trabalhistas. Quantos casos a gente vê de até, como se fala, aposentadoria, né, por invalidez, alguma coisa assim, que na verdade, qual que é a real situação? A pessoa não aguentava mais, não suportava mais aquele emprego, aquele trabalho. E aí ela se cria aquela doença, se compromete, né, com aquele sofrimento ali, viver aquela vida limitada, né, em razão de um benefício ali, de um salário, mas como desculpa de ela se afastar daquilo que ela não aguentava mais. Então, assim, a própria situação é, né, um ganho, assim, ela vai continuar ganhando, né? Ela se compromete a ficar doente, não quer se curar, porque se ela se curar, ela vai ter que voltar para aquele ambiente que ela não queria mais, E é né? importante a gente deixar claro, gente, presta atenção, isso acontece em nível subconsciente. Sim, No racional, a pessoa quer, mas no subconsciente, que é quem está no comando, o que acontece é o é o contrário. contrário, E como exatamente. o subconsciente está no comando, o que prevalece é a doença É a e não doença. o desejo da cura. E aí, né, por isso que tem um trabalho, né, de acesso ao subconsciente para entender por que eu faço tudo quanto é tratamento. Às vezes pego assim os tratamentos mais modernos que existem no mundo e eu não me curo. Por que será, né? E ainda também tem aquelas pessoas que ficam doentes porque tem atenção lá de familiares, de vizinhos, de amigos. E aí a pessoa desenvolve a doença, por exemplo, um problema de coluna, um problema de artrose, artrite, que a pessoa não consegue se movimentar, por não ter coragem de revelar que não aguenta mais alguma determinada situação. Ao invés da pessoa aprender a se impor, dizer o sim, sim, o não, não, na hora que tem que falar, né, ela escolhe adoecer para justificar aquilo que não está dando conta dela fazer. E tudo isso, gente, diz respeito aos ganhos secundários. E é escolher uma situação negativa em prol, né, de benefícios, entre aspas, ilusórios. Pois é. Esses falsos ganhos, na verdade, só potencializam, né, a situação negativa. Isso não vai atacar a origem da questão, não vai resolver nada, né? Uma coisa que acontece muito frequentemente nos dias de hoje são os ganhos secundários decorrentes do quê? Da ansiedade, né? O Nossa. mal do nosso Uhum. século, né? Hoje é muito comum a pessoa dizer que tem ansiedade. Na verdade, a humanidade se tornou ansiosa, né? Principalmente depois da pandemia, né? Teve um aumento, Piorou assim, muito com a significativo, é. pandemia, né? A ansiedade atinge hoje mais de 300 milhões de pessoas em todo o mundo. No Brasil, o transtorno afeta cerca de 18,6 milhões de indivíduos, É né? E muita são gente. dados da Organização Pan-Americana de Saúde. O que significa isso? Significa que quase 10% da população brasileira Sofre de tem ansiedade. ansiedade. Pois é um número muito significativo, gente. Será que ser ansioso pode ter alguma coisa de positivo? Será que realmente vale a pena manter esse estado de ansiedade? Pois é possível que o estado de ansiedade seja criado pelo subconsciente como uma forma de ter alguma vantagem, né? Algum benefício com isso, né? Como a Eliane já mencionou, um benefício ilusório, né? Um benefício irreal, mas que está presente. E como um estado desses que traz tanta aflição e sofrimento pode ter benefício, Eliane? Uma boa pergunta, porque na verdade esses benefícios, apesar de inicialmente parecerem positivos, se você fizer uma análise profunda e geral, vai ver que no final esses ganhos não se justificam diante do sofrimento que a pessoa escolhe viver, está vivendo, né? Não,
não condiz com aquilo. Na verdade, a pessoa escolhe o caminho do sofrimento porque ela não consegue se adaptar à sua realidade. Ela não consegue olhar para dentro de si mesma, né? E ver o que pode mudar. Tudo isso é como se fosse uma fuga, né? E quais seriam os benefícios, então, dos ganhos secundários no caso da ansiedade? Como nós já falamos, é bastante comum que a pessoa que tem ansiedade receba uma atenção maior, ou até uma atenção especial, principalmente da família, das pessoas que convivem com a pessoa ansiosa, né? Existe um cuidado maior daqueles que convivem com uma pessoa assim, existe um certo zelo, um carinho exacerbado, para evitar situações para que a pessoa não tenha a famosa crise de ansiedade. Então, na verdade, muitas vezes a pessoa ansiosa nada mais é do que um tremendo manipulador. É isso mesmo. A pessoa usa a ansiedade dela para manipular as pessoas que convivem ali com ela e ela ter aquilo que ela quer. Então a pessoa utiliza a ansiedade para manipular a atenção daqueles que convivem com ela. Bem interessante, né? Outro ganho secundário que a ansiedade traz é se tornar pretexto para não enfrentar a realidade do mundo, né? Isso é a coisa mais frequente, mais comum que a gente vê, inclusive em consultório. Existe o medo de desbravar o mundo, medo do novo, medo do desconhecido. Existe por trás desse estado uma fuga da responsabilidade, talvez por um sentimento de abandono, talvez por um comportamento preguiçoso, procrastinador, né? A pessoa vai justificar a sua falta de iniciativa dizendo que não consegue fazer tal coisa porque ela é ansiosa. Mas no final das contas, o que está por trás disso é o medo do julgamento, é o medo de ser avaliado, né? Então a pessoa nunca começa, porque não começando ela não faz, não fazendo ela não será julgada, não será avaliada. Na verdade, por trás de tudo isso que o Edgar falou, o maior medo que a pessoa tem é da sua potência. Ela tem medo da grandiosidade que ela é. Ela tem medo, às vezes, do sucesso, do poder, no sentido assim, de fazer tantas coisas boas para ela e para a humanidade, que aí ela vê na ansiedade uma desculpa para não despertar essa potência. A ansiedade pode servir para conseguir exatamente, como eu falei, aquilo que a pessoa quer. Às vezes a ansiedade é como um escudo para não enfrentar os medos. Medo, como o Edgar falou, além do medo de ficar sozinho, do medo de enfrentar uma rejeição, né? Medo daquilo que as pessoas vão falar dela, como o Edgar falou, às vezes é a imagem, a preocupação com a imagem. Medo de dizer não, a pessoa não consegue se impor, a pessoa não consegue falar aquilo que está incomodando ela não consegue exteriorizar. Medo de buscar um trabalho e ela ter que, a partir disso, se autossustentar. Olha que interessante. Sem depender de ninguém. Mas será que ela quer isso? No subconsciente dela, ela diz que ela não quer isso. Então ela rejeita essa possibilidade que ela tem de poder se manter, se autossustentar, para, né, o subconsciente dela fala, não, fica aqui que tem outras pessoas que fazem por você. Muitas vezes até para honrar o A passado, a família, com família, certeza. né, Isso é muito comum os em entes. constelação. Para aparecer ali, eu não posso. Até com relação à potência, eu não posso ser uma potência maior que os meus pais. Então, o que eu faço? Eu não posso simplesmente falar que eu não posso. Então, eu vou me justificar através de uma ansiedade, uma crise de ansiedade, que a ansiedade vai me permitir eu falar, eu não posso, eu não consigo. Pois é. Então a ansiedade, a gente pode se tornar uma muleta para as pessoas que se negam a crescer e acabam muitas vezes se privando de experiências positivas com medo da maturidade, com medo da responsabilidade. São pessoas que querem ficar eternamente crianças, na verdade, né? Para ter a atenção dos seus pais, muitas vezes. E não se permitem, muitas vezes, experimentar, não se permitem se desafiar diante dos desafios da vida, né? Enfim, por trás de todo comportamento, seja positivo ou negativo, por trás sempre tem um ganho secundário, né? Todos nós, em algum momento da vida, vamos sentir
algum nível de ansiedade, isso é normal, né? No entanto, a gente precisa perceber esse estado e perceber o que está por trás desse sentimento, né? E, obviamente, como a gente costuma dizer aqui, fazer pergunta, né? É, Se questionar, né? E fazer pergunta para a gente poder realmente expandir a nossa consciência em relação. acessar esse subconsciente, porque muitas vezes, aliás, muitas vezes não, a gente está falando aqui, né, no caso dos ganhos secundários e da ansiedade, mas isso que a gente está falando, gente, cabe em muitas situações, tá? Aquelas situações que você não consegue mudar, opa, analisa para ver se não tem aí no subconsciente um ganho secundário. E como o Edgar falou, as perguntas são excelentes para te trazer isso à tona, né? Por exemplo, a gente pode perguntar de que o meu subconsciente está me protegendo, tá? Seja qual for o padrão aí que você está repetindo e não consegue se libertar, e principalmente da ansiedade. Do que o meu, de que meu subconsciente está me protegendo? Pois é. E o que que o comportamento que eu estou praticando está fazendo por mim? Essa é uma pergunta para a gente também colocar em prática, não só para ansiedade, para toda situação, né? O que aquela prática, aquele comportamento, aquela compra, o que aquilo fará por mim? O que aquilo está fazendo por mim? Pois é. E o que essa situação está tentando me mostrar, né? Muitas vezes a gente vai para os porquês da vida. Ah, por que isso? Não, gente, o porquê não. Risco o porquê. Porque o porquê, a sua mente consciente vai te dar um monte de razões ali pro porquê. Então, assim, é para quê? Né? E o que essa situação está querendo me mostrar? Outra coisa é você também vigiar os seus sentimentos, né? Para isso tem uma pergunta ótima, é como eu me sinto quando eu ajo dessa maneira ou quando eu evito agir, mesmo sabendo que aquilo é importante para mim. Então, se Perfeito. pergunte como você se sente diante daquilo. Pois é, gente. E essas perguntas, elas com certeza vão te ajudar e te orientar, né, a administrar a sua ansiedade, tá? O primeiro passo é aceitar que esse estado, esse comportamento faz parte de você. A gente sempre fala aqui, aceitação é o primeiro passo. Para isso, é extremamente importante trabalhar o seu autoconhecimento. É olhar para as suas fraquezas, é olhar para as suas sombras, olhar para a sua criança interior, tá? Aquela criança que se sente abandonada, rejeitada, sozinha ali, que quer um carinho. E a partir disso, você toma as rédeas da sua vida. Adquire o controle da sua mente, tá? Adquirindo o controle da nossa mente, a gente consegue administrar qualquer comportamento como esse que a gente está falando da ansiedade. Então, assim, a ansiedade existe. Sim, ela faz parte aqui de mim nesse momento. Então, como eu posso lidar com isso? Eu tenho que saber os meus limites, tenho que me autoconhecer para poder trabalhar aquela situação. E aí você vai começar a se libertar, né, da sua mente insana, que é onde estão todas as limitações da vida. Né? Tudo está na nossa mente. Tudo na nossa mente insana, na nossa mente subconsciente. E muitas vezes a gente até gostaria de olhar para as nossas fraquezas, para as nossas sombras, cuidar da nossa criança interior e sozinho a gente não dá conta. Isso, e Sozinho a busque gente não ajuda. consegue. Então, Não tenha medo de procure, procurar, né, um procure. aconselhamento, uma terapia, né? Muitas casas de oração, casas, né, templos religiosos ou centros espíritas oferecem gratuitamente esse tipo de ajuda, de Sim. amparo e tudo mais. Você também pode procurar uma terapia. As terapias são várias e são todas muito eficazes para você poder cuidar, né, desse seu íntimo. No nosso caso, por exemplo, a gente tem as nossas especialidades, a gente trabalha com a hipnoterapia, que é uma ferramenta fabulosa para cuidar de todo tipo de trauma, de transtorno. A psicanálise sistêmica, que também é sensacional, que vai olhar para você de uma forma ampla, né? Cuidando do seu físico, do seu mental, do seu emocional e do seu espiritual. Então é um olhar completo que vai poder te ajudar nesse autoconhecimento, ajudar você a se descobrir como ser humano, como inclusive espírito em evolução, né? A gente também tem a constelação, né, Eliane, que vai cuidar Uhum. não só da pessoa, mas de todo o seu sistema familiar, que também traz impactos energéticos importantíssimos e que muitas vezes estão na raiz de muitos problemas que as pessoas enfrentam.
Enfim, são possibilidades que estão aí, que estão E tem postas. tantas outras terapias também, né? Aqui mesmo na rádio tem tantos comunicadores, tem tantas terapias que de fato são efetivas, né? Para trabalhar tudo isso que a gente está falando aqui. E principalmente, como o Edgar falou, se a pessoa falar, puxa, eu não tenho, tô sem dinheiro, não tenho condições, também faça uma pergunta aí, tá? Para ver se essa falta de dinheiro também não está te trazendo no ganho secundário, tá? E tem muitas casas de orações que tem tratamento gratuito, que pode te ajudar, né? Sim, Um exemplo, a gente costuma indicar aqui a Casa de Francisco, né? exato. A Casa de Francisco é um espaço que tem vários tipos de atendimento, inclusive atendimento de apometria, Apometria, que é que é maravilhoso muito também. legal, e que atendem gratuitamente, né? Inclusive à distância, né, Eliane? Você pode fazer o Sim. tratamento de apometria à distância e você entra lá no site deles, faz uma inscrição, aguarda ser chamado e o atendimento vai acontecer. Tudo isso está disponível, né? Então, assim, você não precisa sofrer sozinho, você não precisa ficar lá parado esperando alguma coisa acontecer. E lembra, como é subconsciente, o subconsciente vai dominar. E Então você pode, precisa ter uma força de vontade de ir lá, de dar o primeiro passo, de procurar esse amparo, essa ajuda, porque é isso que vai fazer a sua transformação. Se você não der o seu primeiro passo, não tiver a iniciativa de se cuidar, não adianta que ninguém vai bater na sua porta falando, olha, toma aqui, vem aqui cuidar de você. Isso não vai acontecer. e o subconsciente, gente, ele faz isso exatamente para te proteger. Às vezes tem tanta dor ali, tem tanto sofrimento, né? Tem tantas coisas que a gente passou, desde o útero da mamãe, ou até para quem acredita em reencarnação, até de outras vidas. É tanto sofrimento que o subconsciente guarda tudo ali, né? As sete chaves para você não sofrer. Só que se isso não for olhado, não for visto, não for ressignificado, a gente não consegue sozinho, né, fazer escolhas diferentes para mudar aquilo que não está legal na nossa vida. E é importante lembrar, gente, todo processo depressivo está associado a padrões de pensamento e os pensamentos nos conectam com influenciações espirituais. Sim. Uhum. Tá? Que é Não uma outra esqueçam abordagem disso. É também. um outro ponto, mas que deve ficar sempre no E é horizonte por nosso isso aí. que é interessante vocês também buscarem um tratamento espiritual para fazer uma limpeza, tá? Um alinhamento de chakras, tudo, para vocês começarem a ter um pouco mais de visão sobre a situação. Que às vezes a gente está tão impregnado de negatividade, né? De fluidos energéticos ali que te contaminam e de fato a gente acha que está no fundo do poço e não consegue sair. É isso aí, dona Eliane. Semana que vem a gente volta. Semana que vem, 12h30, nós estaremos aqui novamente. Se você gostou desse conteúdo, você pode seguir a gente nas redes sociais. Acesse o Instagram lá, @ElianeBim ou @EdgarBim. Começa a seguir a gente. Tem muito conteúdo lá que a gente compartilha todos os dias. E no YouTube também. Você vai lá no YouTube, procura lá BIM91, BIM91. Se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha os vídeos, comenta os vídeos. Isso é importante para a gente crescer também no YouTube, tá, gente? E como a gente disse, né, se você quiser marcar uma sessão com a gente para fazer um tratamento de hipnoterapia, que é uma técnica terapêutica extremamente eficaz para tratamento de qualquer tipo de trauma, fobias de todos os tipos, dificuldade para engravidar, perda de peso e muitas outras coisas, entre em contato comigo pelo WhatsApp. Meu número é o 11 97274 7997. 11 97274 7997. E se você quiser agendar uma consulta de psicanálise sistêmica, como eu disse, é uma abordagem muito bacana que vai te atender de uma forma holística, olhando para o seu corpo físico, mental, emocional e espiritual. Ou, se você quiser agendar uma constelação familiar, você entra em contato com a Eliane. O número do WhatsApp dela é o 11 98420 9959. 11 98420 9959. Esses números são somente para mensagens pelo WhatsApp, tá bom, gente? E se você quiser entrar na Casa de Francisco lá para marcar sua apometria, é só acessar o site deles, é www.casadefrancisco.com.br. Aí lá tem todas as informações, tá bom, gente? Semana que vem a gente volta, querido ouvinte. Tenham todos uma linda semana. Queridos, gratidão pela audiência. Tenham todos uma linda e abençoada semana.